Mateus capítulo 22, do verso 1 até o verso 14. Observando o texto colocado para estudo, podemos ler nas Sagradas Escrituras este texto, e que na versão corrigida assim se diz: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados, já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Este é o texto do nosso estudo. Lembrando também que temos uma passagem paralela em Lucas capítulo 14. Dando sequência, dentro do nosso propósito de estudo para a Escola Bíblica Dominical, no chamado texto áureo, nós temos proposto o verso de número 14 deste mesmo texto: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ainda em sequência, para o estudo na Escola Bíblica Dominical, o nosso esboço, além da introdução e da conclusão, vamos desenvolver este assunto em 3 tópicos. Primeiro, Israel rejeitou o Senhor. Segundo, Deus não rejeitou o seu povo. E terceiro, vestes adequadas. Passando ao nosso estudo, tirando um resumo do material de classe, queremos apresentar como introdução o texto que temos a seguir. O contexto da parábola das bodas do filho do rei é a discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Esse embate começou no capítulo anterior, capítulo de número 21, após 2 eventos importantes: a entrada triunfal e a purificação do templo. Então, sendo questionados pelos religiosos judeus, Jesus usou 3 parábolas, sendo elas a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas. Basicamente, o ensino principal de Jesus nessa discussão
é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros e, portanto, o reino foi oferecido a outros. Voltando, considerando este nosso texto, temos de fato no capítulo 21 de Mateus, Jesus entrando em Jerusalém e sendo ali exaltado, glorificado. Palavras proféticas são cumpridas naquele momento. A multidão também, no seu louvor a Deus, fala exatamente o que já estava citado pelos profetas: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas também segue-se outros fatos, como Jesus expulsando os vendilhões do templo e os principais do povo questionando a Jesus: com que autoridade fazes isso? Com que autoridade? E segue-se então a discussão, e Jesus, antes de responder essa pergunta, propõe outra: e o batismo de João? Então observe que este assunto que vamos estudar é continuação da lição anterior, que fala da parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus. É a continuidade, e ambos as parábolas anteriores, e esta mostra que o Senhor preparou tudo. O Senhor chamou um povo, chamou Israel, chamou os principais do povo para uma grande obra, chamou para cuidar da sua vinha, chamou agora para as bodas do filho do rei, mas eles não têm dado atenção a isso, que seria como uma recusa, um desprezo, aquilo que Deus está fazendo para a salvação das almas, pelo que eles seriam rejeitados e outros estariam tomando a frente deles. Voltando à lição anterior, na parábola dos lavradores maus, a vinha será tirada deles e entregues a um povo que dará os seus frutos no tempo certo. E a palavra forte que Jesus disse: as meretrizes e os publicanos entram no reino dos céus adiante de vós, principais do povo. E eles entenderam. E mais Jesus fala nessa terceira parábola que nós vamos estar entrando agora. Lembrando que o primeiro tópico: Israel rejeitou o Senhor. Em sequência, vamos atentar do material de classe que temos conosco. Queremos apresentar em alguns poucos parágrafos, resumidamente, aquilo que está no material que será usado nas classes. Assim lemos no primeiro texto: da descendência de Abrão, Isaque e Jacó, Deus suscitou uma nação como seu povo peculiar, que adotou como filho, povo que adotou como filho, e com o qual fez o concerto, concedeu a lei e o culto, as promessas, e do qual procede Cristo Jesus. Em todo o tempo Deus cercou Israel de cuidados, enviando os seus profetas, sempre conclamando o povo a se voltar para o Senhor e se separar de todos os povos da terra. Israel foi sempre reticente ao chamado ou chamamento de Deus. A expressão do Senhor é: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Este é o texto que temos inicialmente para ser analisado dentro da nossa lição. Sim, observando a história do povo de Deus, que na verdade vamos entender Deus escolhendo um povo para poder transmitir aos outros povos o conhecimento do Criador. Entretanto, esse povo sempre foi de dura cerviz, e palavras fortes são ditas a este respeito, muito fortes. Mas Deus, falando ao povo com cuidado, lembremos dos juízes, que Deus sempre tinha dó do povo e enviava juízes que os livravam da mão dos seus inimigos.
e os inimigos triunfavam justamente porque eles se desviavam de Deus, indo após ídolos que não são nada, e com isso sempre estavam em uma situação pior e de opressão pelos seus inimigos e vizinhos. Mas Deus nunca deixou de enviar os seus profetas. Nós temos, entre tantos textos nas Sagradas Escrituras falando disso, a palavra do capítulo 9 em Romanos, do verso 1 até o verso 5, que Paulo, com muita propriedade, coloca e discute, não só no capítulo 9, mas estende-se ainda ao capítulo 10 e 11, mas no particular aqui. Observemos a honra e a glória que Deus concedeu a Israel, descendência de Abrão ou Abraão. Lendo o verso 1 até o 5, podemos dizer: em Cristo digo a verdade, palavras de Paulo, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continuador no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então observe que de fato o povo de Israel foi atraído por Deus a ele de uma forma muito grande, gloriosa, atenciosa. Era a vinha que Deus cuidava com muito cuidado e assistia, suprindo em tudo. Mas este povo deixava o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Por isso o profeta vai dizer: que loucura é esta? Deixar o Deus verdadeiro e ir atrás de deuses que não são deuses, sendo que nunca se ouviu dizer que povo algum na face da terra deixou o seu Deus, ainda que não era Deus. Cada povo tinha lá o seu ídolo que cultuava como Deus, e Israel rejeitou aquele que verdadeiramente é o Todo-Poderoso. E essa loucura é assim ainda considerada. Continuando, passando a um parágrafo segundo, ainda dentro do tópico Israel rejeitou o Senhor, comentário dentro da parábola das bodas do filho do rei. Vejamos o texto do material de classe. A rejeição de Israel ao seu Deus culminou com a rejeição ao Messias, enviado por ele para cumprimento às promessas dadas ao seu povo. Cristo manifestou-se primeiramente a Israel, de muitas formas, consideremos. Quando envia inicialmente os seus discípulos para pregar: envia-os às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, João afirma que ele, Jesus, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não aceitaram o convite para as bodas do filho do rei. Não só recusaram o convite, mas também perseguiram e mataram os profetas antes enviados por Deus. Então observe a misericórdia e paciência de Deus, geração após geração, enviando profetas. Na parábola anterior, a palavra diz que enviou mais profetas ainda. E aqui também é colocado desta forma, que os convidados são chamados para as bodas. Não era nem para se chamar, porque já estavam convidados, só na data aprazada ou na data marcada já virem à frente, se apresentarem. Mas não, foram avisados ainda: está chegando, é o momento, é a hora. E eles de fato insistindo em rejeitar. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. E dentro desta parábola, observemos, tal qual a parábola dos lavradores maus, não deram crédito às palavras, não levaram
em importância o chamado do rei, como também na parábola anterior, os servos buscando os frutos da vinha. Lá mataram, aqui também volta ao mesmo assunto, estão matando os enviados de Deus. E na parábola anterior, a gravidade de que mataram até o próprio filho do rei. Mas aí está este assunto para nós considerarmos. Neste texto que nós estamos considerando, estamos fazendo destaque dos versos 34 de Lucas 13 e outros versos em Atos capítulo 7. Observemos Lucas 13, 4, entre muitos outros versos que poderíamos estar escolhendo dentro das Sagradas Escrituras. Temos estes: Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Então Jesus lamentando sempre a dureza de coração do povo dele, Israel. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E em Atos capítulo 7, versos 51 a 53, um texto que parece-me que citamos também na lição anterior, porque é muito forte esse texto. São as palavras de Estevão falando aos que o julgavam: homens de dura cerviz. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então, muitos são os textos disto, da rejeição do povo para com Deus. E lembrando também esse aspecto, como Deus falou com Ezequiel: eu te envio, não um povo de estranha fala, mas a Israel, um povo de dura cerviz. Se te enviasse outro povo, te ouviriam. Que palavra forte que Deus falou para Ezequiel. Mas contudo, fala a eles, para que não tenham desculpa. Ou outra expressão também: quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve no meio deles um profeta, um enviado de Deus. Assim temos muitos profetas. Continuando um pouco mais, no terceiro parágrafo, vamos ainda estar falando, dentro do primeiro tópico, Israel rejeitou o Senhor. O verso de número 7 da parábola, leia o verso 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Coisa mais do que natural, o juízo contra os que não atentaram para a chamada do rei. Lá na parábola anterior, lavradores maus, os principais do povo, deram a sua própria sentença. Que vos parece? O Senhor vai trazer afrontosa morte a esses homens maus. E Jesus confirma isto mais uma vez. Verso de número 7 é o texto que nós estamos lendo. O verso de número 7 da parábola fala do juízo de Deus, que certamente alcança aqueles que o desprezam. Podemos citar o caso de Esaú, o povo no deserto. Quantos tombaram o deserto? Saul, Judas, Ananias e Safira, e até os anjos rebeldes. Todos eles, apesar de em um tempo serem chamados povo do Senhor, pereceram porque rejeitaram a Deus. Antes Israel, sim, quantas vezes Deus os chamou como filhos,
mas rejeitaram a Deus. E vem a palavra de Oséias, ou a palavra de Deus por Oséias: Lo-ami, não é meu povo, não é meu povo. Não porque Deus os tenha rejeitado, mas porque eles primeiramente negaram a Deus. Continuando um pouco mais, vamos estar atentos a isto, dentro deste texto, que fala do castigo que Deus traz aos seus. Eu quero citar uma palavra que está em Naum. Vamos abrir Naum, no capítulo 1. Eu acho bonito e tremendo o texto que temos em Naum. Antes de Abacuque e depois de Miqueias, vem o profeta Naum dizendo, leia o verso 2 e 3, observem a identificação destas palavras com o texto que nós estamos estudando nesta lição e na lição anterior. Leio, portanto, Naum, capítulo 1, verso 2 e 3, que dizem: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Mais à frente, verso 6: quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Volta ao verso 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Vamos relembrar também, colocando este fato que é anterior ao que vai suceder depois, quando Jesus indo para o Gólgota, as mulheres lamentando, e Jesus diz: orai antes, chorai antes por vós mesmas, porque virão dias, e pouco depois, naquela mesma geração, vai acontecer de Jerusalém ser cercada e totalmente destruída, a cidade e o seu povo. Coisa tremenda aconteceu. É o cumprimento de tudo isso que nós estamos estudando, em particular falando sobre o povo rejeitando a Deus e matando o filho do rei. Mas continuemos dentro da nossa lição ainda, num tópico 2, para frisarmos: Deus não rejeitou o seu povo. Precisamos ter sempre isso em mente. Deus não rejeitou o seu povo. Foi o povo que não o quis como seu Deus. Assim, na continuação, nesse tópico agora 2, Israel rejeitou o seu povo, ou o seu Senhor. Vamos para o material de classe, de onde extraio o texto que apresento na sequência ainda. Deus não rejeitou o seu povo. No primeiro parágrafo leio: alguns entendem erroneamente que uma vez que Israel rejeitou o Messias, Deus se voltou para os gentios e formou um novo povo, a igreja. Isso não tem fundamento bíblico que conduz a erros graves de entendimento das Escrituras. Há necessidade de compreender o conceito de povo de Deus, ou família de Deus, que são os que fazem a vontade do Senhor. Para isso já temos um verso que sempre é apresentado e claro,
quando diziam para Jesus: tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs te chamam. Em Lucas capítulo 8, versos 21, Jesus respondeu, mas respondendo ele, Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam ou a põem em prática. Muito bem, lembremos que foi Israel que rejeitou o Senhor e não o Senhor que rejeitou a Israel. Lembremos que quando Pilatos apresentou Jesus, eles disseram: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos insistiu: vou crucificar o vosso rei? Não, não temos outro rei senão César. Pronto, fechou as palavras. Rejeitaram o Senhor e adotaram o outro, César. O Senhor não questionou, não querem. Se for ver a palavra de Zacarias ou palavras outras que nós temos, o Senhor simplesmente diz: qual é o meu salário? Vocês vão pagar o meu serviço? E pesaram-lhe moedas de prata. Está tudo profetizado. E foi o preço da traição, Judas traindo Jesus. Mas está claro, foi o que eles fizeram. Mas agora entendamos. Muitos dizem: Israel rejeitou, então Deus escolheu do povo. Geralmente, numa palavra simples, num raciocínio simples, a pessoa é conduzida a isso. Mas precisamos entender que desde o tempo antigo, em Abraão, ou antes mesmo, sempre Deus veio para salvar toda a humanidade. Deus criou a todos à sua imagem e semelhança. Se isso não aparecia de imediato, entretanto a chamada era para isso. Deus dava vida ao homem, retirado do pó, nascendo do pó, sendo pó, mas a chamada é para ser filho de Deus, indistintamente, para todos. E sempre Deus falou: sou eu Deus só de Israel? Não, Deus é Deus de todos os povos. E quando o Senhor falava para Abraão, por exemplo, já dizia que ele seria pai de uma grande multidão, gente de todas as nações. Sara, dela procederia príncipes e reis, e assim segue sempre o fato. Na verdade, Israel tem um sentido todo particular, para o qual devemos estar atentos. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, ou aqueles que são convidados para as bodas e se prontificam e se colocam na posição de estarem atendendo ao convite. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos povo de Deus. Lembrando também, coloco agora nesta parte, Isaías 55, não está aqui talvez, mas vejamos nas Sagradas Escrituras, que bonita a palavra de Isaías 55. E assim outros textos mais, conforme a própria lei. Vamos lembrar que era Israel, ou de Israel, ou natural da terra, todo aquele de qualquer povo que vinha e se fazia servo do Deus de Israel, o Jeová, o Deus que é. Mas em Isaías capítulo 55, o verso 1: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Que palavra maravilhosa! A palavra da salvação, ou para fazerem parte do Israel de Deus, era só aceitar, vir a Ele, ter sede, porque nada é cobrado, senão chegasse ao Senhor. Aí nós vamos ver a lei, como dizia antes, que já falava, qualquer um. Aí temos tantos exemplos, né?
no Novo Testamento, o centurião de Cafarnaum, centurião Cornélio, e tantos outros gentios que vão aceitando a palavra. Depois vamos lembrar de falar anteriormente da Ruth e Moabita, que são exemplo, e também de Raabe, a mulher de Jericó. E todo o tempo, em particular, se alguns acham estranho uma leva de povo que saiu junto com Israel do Egito, sim, saiu uma leva de gente do Egito junto com Israel. Mas se esta leva, esse vulgo que alguns chamam, se eles saíram e passaram a seguir o Senhor porque andavam junto, pronto, são Israel de Deus também. Se alguns são um vulgo que só atrapalhou, terá o seu juízo. Mas se seguiram, porque a hipótese de que era um vulgo que andava errado, isso aí é colocação dos homens, porque a palavra só diz que uma multidão saiu junto com Israel. Então, salvação de gente que não era descendente de Abraão, já está previsto há muito tempo, sempre foi assim colocado. Então Deus não vai salvar gentios porque Israel não aceitou. Na verdade, o Israel permanece, uns saem dele e outros são agregados. Isso que precisamos entender. Aquele que se afasta do Senhor é excluído, é cortado do povo de Israel, mas Israel permanece. Uns chegam, outros saem, ou uns saem, outros chegam. É um processo contínuo. Assim mesmo, passemos ao parágrafo seguinte. Nesse tópico 2 ainda, Deus não rejeitou o seu povo. E vejamos dentro do material de classe o que está escrito. No verso 14, o Senhor Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso está de acordo com a palavra que diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Palavra que tiramos de Romanos, capítulo 9, verso 27, mas citação de profetas no passado. Continuando. E outra, nem todos os que são de Israel são israelitas. Outra vez. E outra, podemos estar colocando, ou e ainda, assim pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. E terminando esse parágrafo, isto é, existe um verdadeiro Israel de Deus, escolhido entre os da descendência de Abraão e entre todos os povos da terra. Esta é a verdade. Então precisamos estar lembrando, além desses versos já citados e aqui escritos no texto, a palavra que temos nas Escrituras em Romanos 2, verso 28, onde Paulo diz: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a palavra é clara: israelita é aquele que está seguindo ao Senhor. E ainda em Gênesis capítulo 12, verso 3, e outras passagens em Gênesis por toda a Escritura, a promessa que Deus fez a Abraão é todos os povos. Todos os povos. É gente de todos os povos. Continuemos um pouco mais. Ainda no parágrafo 2, Deus não rejeitou o seu povo. Aqueles que atentam para o convite de Deus não formam um novo povo, antes são enxertados na mesma oliveira e são participantes da mesma seiva que alimenta todos e forma não somente um só povo, mas também um só corpo. Se entendermos isso, podemos entender a expressão: todo Israel será salvo. E vários textos da Bíblia também podem ser colocados
E deixamos 3 textos aqui, em Romanos, capítulo 11, Efésios 2 e Efésios 4. Romanos 11, verso 17 diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Paremos um pouco, precisamos ter cuidado nisso. Imaginemos o que está aqui colocado. Temos uma oliveira. Oliveira é o povo de Israel. Os que rejeitaram o Senhor foram galhos que não deram frutos e foram cortados, lançados fora. Atentem a isso. O Israel de Deus continuou, a oliveira. Os que rejeitaram, em grande quantidade, alguém pode dizer, foi podada a oliveira, arrancados os galhos fora. Mas a oliveira continuou. Porque a oliveira é construída de raiz, tronco principal e galhos mais maiores, mais fortes, e assim a subdivisão continua, mas cada um é um galho desta grande oliveira. A oliveira não foi rejeitada. A oliveira, Israel não deixou de existir. Galhos foram lançados fora e muitos vêm sendo enxertados. Então é assim que a oliveira permanece, o Israel permanece. Deus não construiu outra árvore, outra oliveira, é a mesma, cuja raiz e tronco vai e chega até Adão. Então Adão, consideramos Abel, patriarcas outros, entre eles Enoque, Noé, e vai seguindo a oliveira, tendo seus galhos fortes colocados, e os galhos mais novos dando fruto ou não. Não deu? Corta, joga fora e enxerta outros. Mas isso desde quando? Sempre. A oliveira, o povo de Deus permanece. Isso que precisamos entender. Então não tem 2 povos, não tem 2 corpos. E a igreja? É o Israel de Deus. Nós é que usamos esse nome igreja, mas dentro da palavra é Israel, é espiritual. Na verdade, muitos levam o nome de Israel sem serem, ou seja, negaram Jesus e roubaram o nome como sendo eles o Israel, mas não são. Por isso a palavra, dizem ser judeus e não são. São a sinagoga de Satanás. Assim como muitos dizem por aí que são cristãos, e nós temos grandes instituições dizendo que são cristianismo. Bom, são uma grande instituição, se chamam de cristãos, mas também não são, porque estão fora das sagradas escrituras. E quais são os verdadeiros cristãos? Aí Paulo disse bem claro: fica firme este concerto, Deus conhece os que são seus, e não vem com aparência exterior. Nem pode dizer que está na cidade vizinha, ou naquela outra cidade, ou uma cidade mais distante, ou está restrita debaixo de algum templo colocado em algum lugar. Não, é espiritual. Continuando esse assunto, dentro do que temos apresentado na projeção, o verso 14 de Efésios 2: porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. E Efésios capítulo 4, os versos que dizem bem claramente: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Verso 5: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6: um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Então a família é única, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Continuemos um pouco mais.
Passando à frente, entramos no terceiro tópico: vestes adequadas. Dentro do nosso texto, em Mateus capítulo 22, verso 11: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e este é retirado, lançado fora. Então observe, não é somente aceitar o convite, é dentro da proposta de ser convidado, se fazer presente, é estar envolvido naquilo que está sendo tratado e vivenciado. As bodas do Cordeiro, todos têm que estar adequadamente apresentáveis para essa grande festividade. Assim, continuando observando os nossos textos à frente, do material de classe, extraio o que agora podemos ler neste primeiro parágrafo. Uma vez que os primeiros convidados não eram dignos, por ordem do rei, o convite é estendido a todos e a festa se enche de bons e maus. Bons e maus. O rei então observa um convidado que não está com vestes adequadas, que é lançado nas trevas exteriores. A lição aqui é que todos podem vir como estão, mas não devem permanecer como antes. Entrar no reino de Deus implica em transformação. Implica em transformação. Muito bem. Irmãos, há muitos que têm tendência de se acharem justos por estarem no Evangelho, de serem abençoados por Deus, batizados com o Espírito Santo, mas tem que lembrar que antes, se entraram bons e maus, se a parábola disse isso, na verdade não entrou ninguém bom não, porque não há um justo sequer. É a parábola dizendo, mas colocando depois dentro da Sagrada Escritura, ninguém era digno. Por isso também que na parábola se diz daquela forma: ide pelos caminhos, fazer entrar qualquer um, cego, manco, aleijado. Em Lucas 14 tem uma expressão dita assim: forçai-os a entrar. Eu gosto muito de considerar essa parte, irmãos. A primeira chamada de Deus parece que é uma pescaria de rede. Quando Deus chama para o Evangelho, parece que é de rede. Vinde todos, quem tiver sede, né? A chamada geral nos dá um incentivo para nos dedicarmos mais à evangelização, porque é um fato que terá resposta certa da parte de Deus. O povo de Israel, quando saiu do Egito, irmão, saiu ali, de montão, milhares e milhares. E já falamos que saiu até uma turminha junto lá que não era Israel. Mas quando o povo transgride, erra, peca, ainda que Deus é misericordioso, é longânimo, depois o retorno não é grande. Parece que é uma pescaria de anzol. Depois de Deus tirar milhares e milhares do Egito, nem é contado. Quando vão retornar do castigo, do cativeiro, aí são poucos. São muito poucos. Então, para a evangelização, vamos nos envolver mais. Vamos lançar rede, que no mar ainda tem peixe. No mar espiritual ainda tem peixe para a gente pescar. Mas continuemos. Uma vez que todos vêm para o Evangelho, para as bodas do rei, todos são pegos ali na rede, que vem cheia, entretanto será analisado cada um. Todos são chamados, vem como está, cego, manco, aleijado, vem, entra. Só que dentro do Evangelho depois tem que haver mudança.
Tem que ser um novo homem, não segundo a imagem do homem Adão carnal, mas segundo o segundo Adão, em Cristo Jesus. Tem que haver uma mudança em santidade, em justiça, em conhecimento de Deus. Observe este ponto. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado dentro da evangelização, da chamada do povo para a igreja, e a paciência e longanimidade para com os que estão na igreja ainda não parece estar adequadamente. Não cabe ao servo como nós ficar botando para fora os que estão errados. Ele pecou, pastor, exclui ele. Eu vi fulano, ciclano, ou irmão ou irmã, precisamos excluir ele. Calma, a palavra não é assim, não cabe ao servo excluir, cabe ao servo observar e como conservo e ajudar. Agora o Senhor mesmo, o Rei, no seu tempo certo vai passar pelos convidados. Aí a palavra dele é definitiva. Não está pronto, não se aprontou no tempo colocado ou estabelecido, sai para fora. Mas a nós temos que usar de misericórdia uns para com os outros e nos ajudarmos uns aos outros a vencer essa etapa da caminhada. Por isso é mais oração e intercessão para os que estão dentro, no sentido que eles entendam e tratem de se trajar com as vestes próprias que o rei vai requerer ou já requer que nós. Muito bem. Transformação. É necessário ser uma nova criatura. E dentro desse texto, continuemos um pouco mais, colocando as palavras de um segundo parágrafo do material de classe. Extraio o que leio agora. Nas escrituras, as vestes são símbolo de justiça, servem para cobrir a vergonha da nossa nudez espiritual. O estar vestido adequadamente é estar coberto com uma justiça eficaz. Qualquer um que comparecer diante de Deus com justiça própria será lançado fora. Toda obra humana não é mais que folha de figueira ou trapo de imundície, ineficiente para a justificação. Estão vestidos adequadamente aqueles cobertos, ou que estão cobertos pela justiça perfeita de Cristo Jesus. Estão vestidos de linho fino, branco e resplandecente. Não confiam em si mesmos, não depositam a sua fé mas depositam a fé naquele que os justifica. O Senhor, justiça nossa. O Senhor Jesus, justiça nossa. Então observe bem esse ponto. Não há um justo sequer. Deus de fato deixou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí está este ponto. Nós poderemos considerar vários aspectos, lembrando desde o princípio em Gênesis capítulo 3, verso 7, verso 21, vamos ver inicialmente esse texto, considerando que no verso 7 temos Adão e Eva, depois de transgredirem, correndo para dar um jeito na sua nudez. Mas no verso 21, Deus discretamente fornece para eles outra vestidura, o que vai cobri-los de fato, esconder a sua nudez, a sua vergonha espiritual, a sua fragilidade, a sua miséria, é justamente aquilo que provém de Deus, e são vestes de pele. Houve necessidade de que uma vida fosse imolada para trazer cobertura para Adão e Eva. Ou seja, não há salvação fora do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso ele é a nossa justiça. Ele é o fornecedor do linho branco, fino e resplandecente. É isso que nós precisamos sempre estar em conta. Desde Gênesis é colocado. Deus na verdade criou o homem nu,
mas deu condições de ele se cobrir, e só vai entrar no céu se tiver trajado convenientemente. Linho fino, branco, resplandecente, que são a justiça dos santos. Palavra essa que em Isaías 64:6 nos alerta também: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Por isso que o publicano, entrando na presença de Deus, lá no fundo, batendo no peito, clamava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e saiu justificado. E o fariseu se orgulhando de uma aparência, de uma religiosidade no seu mérito pessoal. Se o fariseu chegasse lá na frente e que ousadamente levantasse o rosto para Deus e dissesse: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor usou de misericórdia para comigo, ainda que eu não merecia, seria salvo o fariseu também, seria salvo. E podia até dizer também: Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim, tem misericórdia daquele publicano lá no fundo, porque eu na verdade não sou tão diferente dele, e alcancei graça, então usa de misericórdia para com ele. Pronto, o fariseu também é salvo. A justiça de Cristo Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. E ninguém, disse ele, veio ao Pai senão por mim, ou ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Fim de assunto. A religiosidade que muitos estão forçando hoje e dizendo que seguindo a norma que eles colocaram vai ser salvo, negativo, porque essas normas estão sendo alteradas, estão contrários à palavra, porque estão seguindo mais as leis dos homens, do mundo, no governo do mundo, do que a lei de Deus nas Sagradas Escrituras. Continua ainda dentro do texto, Apocalipse 19, verso 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Jeremias 23, 6: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Em Coríntios 1:30: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Pronto. Temos que usar vestes brancas, ou linho fino, branco resplandecente, ou a justiça de Cristo. Mas voltemos um pouco atrás. No texto mesmo que nós já tivemos vendo, é onde estamos nos baseando ainda para falarmos algo. As bodas do Filho do Rei. Muitos estão julgando isso para depois. Quando Jesus vier, aí é as bodas. Irmão, na verdade as bodas estão em processo. As bodas do Filho do Rei é o Evangelho, o reino de Deus no mundo. E nós já estamos sendo chamados, e o tempo é já de irmos e entrarmos no reino de Deus, ou de tratarmos de atender o chamado do rei e ir para as bodas e procurar ter as vestes adequadas. Não é depois, as bodas já estão presentes, ainda mais quando o Senhor Deus chama coisas que não são como se já fossem. A salvação já é agora, o comparecer diante do rei já é agora, em espírito e em verdade, e não de uma forma aparente e física. Portanto, as bodas do Filho do Rei é algo agora. As bodas já estão prontas. Não adianta a gente falar que as bodas estão prontas, que eu vou atender o convite, mas quando Jesus voltar é tarde demais. Então vamos para bodas? É agora. Jesus vai voltar? Vai, e deve nos achar dentro e com as vestes certas. Isso é um particular, que muitos estão colocando sempre no futuro, sendo que para nós, a nossa geração é agora. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações.
E outra palavra ainda: como escaparemos nós, se não atentarmos a uma tão grande salvação? Por isso, cuidado, é já, aceitar agora, e colocar vestes adequadas agora, não é quando Jesus vier, não. Assim, passando à frente no nosso assunto, podemos terminar concluindo essa nossa lição com mais uma exortação do que outra coisa a mais. Na parábola das bodas, vimos que há aqueles que são convidados e recusaram ir. Os que, além de recusarem o convite, perseguiram e maltrataram quem os convidou. Há o que aceita o convite, porém estava de forma inadequada. E há outros que aceitam o convite e se vestem adequadamente. Aí concluímos na oração final: em que grupo eu e você estamos enquadrados? A chamada do rei é presente. E qual é a nossa situação? Estamos pensando? Estamos ainda cocheando entre dois pensamentos? Eu vou ver o campo, eu vou casar primeiro, eu vou esperar a aposentadoria, eu vou... O que? Para depois aceitar o convite. É imediato. Casamento, campo e venda de alguma coisa, experimentar bois, é depois. Vamos aceitar o convite agora, de imediato, e indo, vestes adequadas. É isso que temos que estar atentos. Muito bem, é assim nós concluímos, lembrando que para este estudo usamos o esboço com 3 tópicos. Israel rejeitou o Senhor, Deus não rejeitou o seu povo, e precisa-se ter vestes adequadas. Precisa estar pronto para quando Jesus vier nos achar preparados, prontos, irrepreensíveis, em paz. São outras palavras colocadas por Pedro. E assim encerramos, lembrando que o texto áureo escolhido, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O evangelho é pregado a todo mundo, a todos. A semente é lançada em todos os tipos de campo. Agora, nós, recebendo a palavra, temos que ter cuidado para que essa semente seja protegida e cresça e dê frutos, e nós sejamos dentre os poucos escolhidos. Uma observação que precisamos estar considerando: que todos que são salvos, irmãos, têm vida e vida eterna. Ainda que neste mundo são recolhidos na morte e vão para a sepultura, para o pó, estão escritos no livro de Deus. E para Deus não estão mortos, estão dormindo apenas. Mas é um ou outro, sim, mas um ou outro, somando através das gerações e dos milênios, vai formar uma multidão que ninguém pode contar. Agora, os ímpios, que geralmente é uma grande quantidade, eles são só uma grande quantidade enquanto tem vida conosco na carne, porque uma vez morrendo, já não existem mais, não são contados, não são contados. Então, o que é recolhido para o celeiro, é uma grande quantidade de grãos que está no celeiro celestial. Mas agora a quantidade de palha que foi lançada no fogo, deixa isso queimar, porque torna-se a cinza somente. Então não pense que vai haver uma grande quantidade de gente vivendo na perdição, porque não tem vida, não existem mais. Assim, encerrando, lembremos que estamos concluindo a lição de número 7 e a parábola, a boda dos filhos, a parábola das bodas do filho do rei, ainda que o nosso título está resumido em a parábola das bodas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.